No nosso dia a dia, nas pequenas discussões, você acha que pode ser transferido para a educação dos filhos o que fazemos? Será que é muito impactante? Os pais precisam conversar, os cuidadores, de maneira não violenta, vendo as suas próprias necessidades e utilizando as técnicas da comunicação não violenta. Assim, nós conseguimos transmitir para os nossos filhos o que eles precisam transmitir para nós de maneira mais clara. Esses acertos entre as pessoas é muito próximo para os filhos, porque o filho não fica jogando o pai contra a mãe e vice-versa. Quando a gente assiste esse pequeno desentendimento que eu vou mostrar para vocês agora, o que vocês percebem? Olha esse videozinho. Ele já tem a opinião dele formada, que é aquela. Mesmo que eu fale o contrário, ele vai fazer o que ele pensa. Ele veio perguntar para mim, o que você acha? Nossa, não vai dar pra gente fazer agora? O que você acha? A gente coloca o piso ou o portão? Ele falou, na minha opinião, a gente deveria de colocar o portão, vai ser melhor, depois a gente coloca o piso. Ele falou, não, eu vou colocar o piso. Não foi assim. Então tá bom. Não tem sentido nós pôr o portão e ficar aqui tudo sujo. Ele já tem a opinião dele, entendeu? Não, eu tô tentando convencer ela do que eu penso. Concorda? Se eu falar o que ele pensa, legal. Se eu falar que nem falar, mas eu vou fazer isso. Não é assim. É assim. Como que é então? É da maneira que eu tento convencer ela que o que eu tô pensando tá certo. Se ela conseguir me convencer ao contrário, tudo bem. Como você convenceu, então? Eu disse a ela o seguinte, olha, não adianta nós pôr o portão lá e ficar aqui sem o piso, tudo sujo, uma coisa feia, com o portãozão bonito lá, não resolve nada. Então eu vou botar o piso. Foi assim. Então eu vou botar o piso aqui para ficar bonitinho e vou fazer a força da gente pôr o portão também, né? Aí fica bom para nós dois. E o que você achou, Lu? Não, pra mim, falei, tá bom, tá ótimo, então. Mas aí nós chegamos à conclusão que não é do jeito que eu quero, é do jeito que eu tentei convencer você e mostrar pra você o meu lado, não é? Não, mas se a pessoa pergunta pra você escolher entre duas coisas, eu analisei. Eu achei melhor o portão, porque a gente já poderia guardar os carros lá em cima, o portão seria melhor, tal. Mas ele falou que não, que o piso, por causa da sujeira, da areia, também. Aí eu falei, então tá bom. Ele falou, vou ver se eu consigo fazer o portão também. Qual que era a sua necessidade? O piso e o portão. Os dois são necessários, mas, porém, se eu colocasse o portão com o piso do jeito que estava, eu não podia entrar com o carro, não ia dar certo. Então o portão ia ser uma coisa que não... E qual que era a necessidade dela, você sabe? Sem você falar. A necessidade dela não era exatamente uma necessidade. Ela achava mais bonito botar o portão lá na frente. Então a necessidade é a beleza. Sim, mas o piso era muito mais importante na beleza do que o portão. Ela achou que o portão fazia o quê? Na necessidade dela era alguém que visse de fora para dentro? Isso. Mas eu falei pra ele a necessidade do portão. Qual seria? Eu falei pra você, vamos colocar o portão? Tá muito ruim, a gente tá abrindo aquele portão à noite, tanto nós ouvindo, à noite, até tira a corrente, coloca a corrente, entra com o carro, o portão fica aberto, tá muito perigoso o bairro, então, ele sabe. Segurança. Eu, na minha opinião, ia ser a segurança, porque a gente ia chegar, eu falei pra ele, a gente vai começar a subir a rua, já abre o portão automático, já entra e já fecha já, sem a gente descer do carro. Ok, a necessidade dela é a segurança. A sua necessidade era colocar o carro. Não, a necessidade que eu entendo é que para me pôr o portão eu tenho que trocar o poste, eu tenho que botar um monte de coisa dentro, não é só o portão. Só que para botar o piso ia ficar, uma nota a mão de obra, uma nota o piso, ia ficar mais caro colocar o piso que o portão, ele sabe disso. Então, mas acontece que eu tô me empenhando para fazer os dois, para ficar bom para todo mundo. Pra ela, você já tinha resposta. Porque eu gosto de tudo que eu vou fazer. Não, ele vem me comunicar o que ele quer fazer. Ele não vem perguntar o que eu quero. A Luciana entendeu que o Aguinaldo pediu opinião, mas que depois ele fez do jeito dele. Isso ofendeu-a muito. Já o Aguinaldo não percebeu que ela estava pensando na segurança da casa e não no aspecto visual. Quem sabe, através de algumas perguntas ou de abertura total, sendo auxiliado talvez por alguém como eu, você consiga. E isso é visto até no dia a dia. Vamos colocar isso em questões que envolvem os filhos.
principalmente nas questões educacionais, morais. Como que é grande isso? E que proporção isso vai tomar? Você já pensou que às vezes o seu filho está com dificuldade de aprendizagem, mas aí em volta das questões emocionais? Quando o filho quer uma coisa e o pai pensa de uma outra forma, com seus próprios valores e crenças, às vezes há um atrito muito forte, que a criança leva isso para todo lugar. Como vamos equalizar essa dinâmica e utilizar uma comunicação mais efetiva, mais direta? Vocês observaram no vídeo que o Aguinaldo até lembrou muitas coisas que ele estava com boas intenções. Eu fico a pensar sobre um pedido de socorro da família. Uma das questões mais fortes que eu penso é o que acontece quando a gente se desliga da nossa natureza compassiva, levamos a nos comunicar de maneira violenta, baseada na explosão da outra pessoa. A outra dúvida que os pais trazem para mim, e eu também fico a refletir, é por que há muita comunicação não violenta das pessoas que a gente mais ama. Por que a gente se comunica assim? Com frequência, nós não reconhecemos nossa violência. A gente nem compreende o que a gente está sentindo, não é? Para me fazer compreender, eu estudo e vivencio a comunicação não violenta do CNV e utilizo ferramentas como a psicologia positiva, técnicas de coaching, para me adaptar a essa família e para ajudar os jovens e essas crianças. Porque o meu trabalho psicopedagógico ficou muito mais incrementado com essas ferramentas. Deixe-me dizer uma coisa para você. Com base em evidências na neurociência, há uma correlação entre o material concreto que eu utilizo nos meus testes e a escrita. Aumenta o número da força das sinapses. E ainda é importante dizer que as emoções bem conduzidas irão interferir no processo de retenção de informação dos seus filhos e dos seus adolescentes. Afinal, é preciso motivação para aprender, gente. E eu não acho que a CNV é fugir dos conflitos ou trabalhar com o julgamento. Pelo contrário, essas técnicas partem do princípio que os conflitos são avisos e oportunidades para a gente construir caminhos e soluções conjuntas entre os membros da família. Eu pergunto a você que me assiste, como podemos apagar esse incêndio se não cortarmos o suplemento de combustível que alimenta as chamas? Como que a gente pode fazer? No próximo vídeo, observem como que o Aguinaldo e a Luciana começaram a se conectar, a colocar suas necessidades. Assistam, só um minutinho. Eu nunca conheci uma pessoa que não quisesse se conectar. Todos nós queremos nos conectar. As pessoas usam estratégias diferentes para conseguir isso, né? De modo que nem sempre compreendemos os outros e nem sempre somos compreendidos. Esse casal aqui, o Aguinaldo e a Luciana, estão apresentando uma partinha muito pequena de como é possível se comunicar. Muitos casais necessitam desse apoio, porque não é tão simples assim, né, se comunicar sem violência. Nós vamos ouvir um pedacinho do que eles já viveram, tá bom? Essas discussões foram positivas, acredito eu. Sim. Vocês passaram por um processo também para se conhecer, vocês buscam, né? Bastante. Legal. Até então, eu queria dar uma prioridade para o piso, por causa do carro entrar, coisa e tal. Não tinha entendido até então que era por causa da segurança. Entendeu? Aí depois que ela me explicou o porquê que eu fui ter o entendimento. Porque até então eu achei que era só pela beleza. E a gente conversando acabou se entendendo. Então, qual era a necessidade sua? Era a beleza que nele pensou? Não, se fosse a beleza, eu ia querer o piso também. Colocar piso, pintar, deixar tudo bonito. Não, era mais pela segurança. Mas quem que soube que era segurança? Você perguntou ou foi ela que falou?
Então, a princípio eu achei que era só por causa da beleza. Eu achei, só que eu não perguntei nada pra ela. Ah, não perguntou. Então, aí depois ela me explicando que era por causa da segurança, eu vi que ela realmente tinha razão. Aí, com tudo esse passado da situação, foi bom porque eu fiz um pouquinho mais de esforço e fiz as duas coisas, agradou todo mundo. Uau! E ainda deu para fazer o piso e o portão. Exatamente. Tem uma historinha Ah. de um casal que vivia há 50 anos juntos. E todo dia ela tirava a casquinha do pão para ele comer sem a casquinha ficar dura. E um dia eles brigaram. Aí eles discutiram e tal. Ela falou assim, hoje eu vou fazer de raiva e não vou tirar a casquinha para ele. E ele comeu aquele pão com uma delícia incrível. Aí ela foi perguntar para ele, mas você comeu pão com a casquinha e tudo? Você viu como é ruim? Ele falou, não, que faz 50 anos que eu estou querendo comer essa casquinha. Então precisa que converse, que fale o que está acontecendo para que entenda a história da casquinha e outras coisas e chegar num denominador comum. E gera mais violência ou não, Lu? Mais violência, com certeza. O quanto foi importante você colocar para o Aguinaldo as suas necessidades, as suas emoções, que o portão era importante. Depois, quando ele terminou tudo, como você se sentiu? Não, eu fiquei feliz, porque eu consegui fazer com que ele entendesse que eu não estava querendo a beleza, eu estava pensando na segurança, que eu acharia melhor para a gente. Mas aí, para você ver, a gente foi conversando, foi tão legal que ele mesmo falou, não, eu vou fazer um pouquinho de esforço e vou fazer os dois para nós. E de ambas as partes, né? Porque ela pensou que eu perguntei para ela e ia fazer o que eu queria. E de fato não é isso. Se eu não tivesse realmente interessado no que ela falou, ou fui descobrir o porquê exatamente do problema, porque eu fui perguntar. E a casquinha do pão é a mesma coisa, né? Sim. Se ele tivesse contado para ela 50 anos atrás, ele não ia ficar com aquela vontade de comer a casca todo aquele tempo. Então eu acho que é assim que funciona o diálogo. É igual o café, né? Por quê? Agora que ele veio descobrir que eu gosto de café fraquinho, não gosto de café muito doce. Mas quem falou? Eu comecei a fazer o café, ele percebeu a maneira que eu gosto. Ah, tá. Foi isso? Exatamente. Quando eu me toquei que o café dele era mais fraco, eu perguntei, mas você gosta de café assim? Ela falou, mas você devia ter dito antes, eu faria o café mais fraco para você. Por que não nos comunicarmos assim, né? E dizer assim, ó, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, independente se aquilo vai mudar muitas das situações entre nós, né? Mas é um entendimento também. Às vezes você acha que se você disser o que você pensa, você vai magoar aquela pessoa. E não é bem por aí. Ao contrário. Você esclarece. Às vezes até esclarece, você deixa de ficar aquela coisa oculta entre o casal sem saber exatamente o que o outro pensa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, eu queria agradecer vocês, né, por ter se exposto, mas dessa maneira tão boa. E fico muito feliz com a união de vocês dois, né, e de quanto vocês estão lutando por isso. Obrigada. Eu vou continuar falando com você aí que está me assistindo sobre esse tema. Pois é. Vocês observaram que a conexão foi tão importante que a Luciana já começou a sorrir. Quando ela falou, é isso que você quer? O Aguinaldo disse o mesmo. E ainda o Aguinaldo complementou com uma história que provavelmente ele teve um insight muito poderoso ali. E que isso me revigora. Ele conta, né, a história da casquinha do pão, que a pessoa nunca disse o que ela queria, por fim, ela chegou à terceira idade, a melhor idade, sem dizer para a esposa que ele queria o pão com a casquinha. Será que a gente faz isso? Será que a gente nega as informações para as pessoas, consciente ou inconscientemente? Se isso acontece, eu sugiro que você passe por um processo de autoconhecimento, utilizando todas as ferramentas que eu acabei de citar. Eu digo assertivamente que é maravilhoso quebrar esses paradigmas. Mas, infelizmente, estamos todos esperando que o outro mude primeiro. Aonde nós queremos chegar para ajudar nossos filhos? Esse atendimento com os pais tem sido muito benéfico para as crianças e adolescentes. No próximo vídeo, eu irei explicar sobre os 4 componentes do CNV, da comunicação não violenta, que é observação, sentimento, a necessidade e o pedido. Vamos trabalhar essa empatia. Vamos fazer essa chama do amor continuar, porque existe amor, porque existe necessidade. Eu já disse isso para vocês. Eu sou a Arlete, a mãe girafa. Se você gostou desse vídeo, desse exemplo que eu dei para vocês,
junto com essas pessoas que se prontificaram a gravar comigo. Compartilhe esse vídeo. Curta. Vamos fazer um trabalho